Olá, eu sou Leandro Freire e estou aqui com um tutorial de dicas para deixar os seus trabalhos do Blender muito mais interessantes. A computação gráfica é muito ampla e constituída de vários processos, incluindo a criação de objetos 3D e a composição, havendo ainda muitos outros processos mesmo depois da composição. Sobre a composição, alguns pontos são importantes, como iluminação, cores e enquadramento. Bom, enquanto estamos dando nossos primeiros passos no Blender, logo nos deparamos com o uso da câmera no ambiente 3D. Porém, estudamos modelagem e sobre os nodes do Composition, mas raramente nos damos conta da necessidade de entendermos sobre fotografia, apesar de usarmos frequentemente a câmera. No entanto, para conseguirmos um resultado final realmente bom, é fundamental que tenhamos uma noção razoável de fotografia e de design. Por isso, preparei um tutorial para explicar alguns pontos que são fundamentais. É claro que existe muito mais do que eu vou falar aqui. No entanto, isso que eu vou passar é o básico que a gente precisa entender. O básico do básico, diria. E também é aqui o que tem me ajudado bastante, principalmente na parte de composição. Então, eu vou começar com as cores, funções de algumas cores. Algumas cores possuem uma função específica. O vermelho é usado para alertar ou realçar algum ponto dentro de uma cena. Eu me lembro que eu vi aquele filme O Sexto Sentido, e em várias cenas ele destaca alguns pontos simplesmente usando o vermelho. É a cena do balão, a cena onde tem uma maçaneta, algumas cenas de terror, aquela parte do suspense é sempre realçado, ele sempre usa o vermelho. Também tem, geralmente esse processo é feito depois da composição, quando o diretor chega para o técnico que faz essa parte final de acabamento da edição e fala: olha, eu quero que aqui tenha um vermelho. Aconteceu isso no filme Matrix, que todo ele usa um filtro verde. Também ideia do diretor, ficou original, bacana. E as cores, elas têm essa função específica. O azul, ele é usado para dar tranquilidade. O vermelho, o amarelo, para atenção. E outras cores podem ser usadas para dar ideias das mais variadas formas, como foi feito Matrix, usado o verde. Círculo cromático. No círculo cromático existem as cores primas, as cores secundárias e tem até as cores terciárias, digamos, né? O círculo cromático, a gente vê ele inclusive no Blender, a gente usa alguns nodes que ele aparece. Ele é usado para fazer composição. Muitos designers usam para fazer composição. Então você vai ter aí as cores que são as chamadas cores análogas e as cores complementares. Então é usado em decoração. As cores complementares, elas são usadas em composição. As cores análogas também são usadas, por exemplo, por designs de interiores. Então, tudo para dar um sentido. As cores complementares, o nome já está dizendo, é quando há uma ideia de fazer uma oposição, uma cena em que há a necessidade de contrastar, haver um contraste na questão da cor. Então, para que haja esse contraste, são usadas as cores
complementares, ou seja, uma cor vai complementar a outra, uma harmonia, mas ao mesmo tempo uma harmonia fazendo uma oposição, um contraste. Já as cores análogas é quando a gente pega uma parte do círculo cromático, a gente pega 3 cores próximas e faz um trabalho de composição com essas 3 cores. Por exemplo, às vezes queremos criar uma imagem que seja mais fria. Já vou explicar sobre isso. Fria, ou seja, usamos as cores do círculo cromático que são frias, são mais azuladas, né? Às vezes quer dar um ar de tranquilidade à cena e são usadas as cores frias, ou simplesmente de fria mesmo, de temperatura, uma cena no gelo, né? São usadas de montanha, algo frio, são usadas as cores análogas, né? Feita uma composição. Já em contrapartida, há as cores quentes, que são usadas para dar mais calor às vezes à cena, ou simplesmente para dar uma ideia às vezes de inferno ou demoníaca. Usa essas cores mais puxadas para o vermelho, são as cores quentes, né? Então você tem esses 2 modos de trabalhar aí. As cores análogas. As cores complementares são muito usadas em várias coisas, em campanhas publicitárias, usa-se muito as cores complementares, né? E várias coisas, desenhos animados. Você já reparou que existe muito desenho animado que tem a personagem que é ruiva e tem os olhos azuis? Por quê? Porque o azul, ele é uma cor complementar do laranja. Então há essa dualidade aí, há esse contraste que realça, no caso, o laranja do cabelo, né, da ruiva, ela realça o azul dos olhos, ela contrasta e vice-versa. Então as cores complementares, elas são usadas nesse sentido, e as cores análogas muitas vezes para fazer uma composição mais homogênea, ou puxando para o frio ou para o calor, né? A questão da temperatura da cor. Bom, falei de cores e agora vamos dar uma pincelada agora em iluminação. Alguma coisa ainda falando sobre cor, mas na questão de iluminação. Vamos falar sobre saturação. Existem nodes que são usadas a saturação. A gente até precisa usar a saturação. Saturação é a intensidade da cor. Imagens com alta saturação são mais vivas e vibrantes. Já imagens com baixa saturação são mais neutras e mudas, mais próximas do cinza. Se você reduzir toda a saturação de uma imagem no monitor, ela vai ficar somente em tons de cinza. Por exemplo, se quisermos pegar uma imagem, cores e torná-la em preto e branco, a gente vai simplesmente reduzir a saturação até 0, né? Então a saturação ela serve para isso. A gente usa, e eu já usei inclusive um tutorial que eu faço em invisibilidade predador. Eu criei uma máscara que eu tive que tirar toda a cor da imagem, e eu fiz isso usando a saturação. Agora, valor ou luminosidade. A luminosidade é a escala de claridade. Essa propriedade está ligada à percepção de brilho. Quanto maior a luminosidade de uma cor, mais próxima ela estará do branco. E quanto menor a luminosidade, mais próxima ela estará do preto. A gente usa isso na questão de valor, né? No node valor. A gente reduzindo, ele vai ficando mais próximo do preto. Quando a gente trabalha com montagens, a gente acaba tendo que usar o valor. Balanço de branco. Olha, o balanço de branco, ela está realmente entrando na questão da iluminação, tá? Quando pegamos uma imagem para trabalhar em uma composição, esta imagem estará iluminada ou artificialmente ou naturalmente.
como a luz do sol. Quando usamos imagens, fotos tiradas à luz do dia, é importante ter em mente que para cada hora do dia ou condição do céu, a luz será propagada de forma que irá interferir nas cores de todos os elementos da cena. Por exemplo, ao meio-dia a luz será bem forte, sem sombras e com um leve tom de azul. Pela manhã terá um tom amarelado e bem à tardinha terá um tom bem alaranjado. Também tem as luzes fluorescentes artificiais que podem dar um tom esverdeado. Então, por que o balanço de branco é tão importante? Em fotografia, os fotógrafos se preocupam muito com o balanço de branco para que a iluminação do ambiente não interfira muito na cor dos elementos. Então, evidentemente, o que dá para notar muito facilmente é uma cena em que é o pôr do sol, por exemplo. A luz é muito alaranjada. Então, o que acontece? Esse alaranjado ele acaba interferindo nas cores. E também, se você prestar atenção, se for muito à tarde, se for contra a luz, as pessoas que tiverem ali, os objetos, os elementos, eles vão estar bem escuros, né? Vão estar com a luminosidade bem escura, né? E com um contraste muito alto também. Isso é importante quando a gente vai fazer uma montagem. Eu fiz uma montagem e que eu peguei uma imagem, essa imagem que está aí desse menino, meu filho, na Quinta da Boa Vista. Ela tinha uma iluminação toda diferente, porque ela estava em outro horário, em outro ambiente, com uma outra iluminação. Eu peguei essa imagem, recortei e fiz uma montagem sobre um outro fundo. E esse outro fundo, a iluminação estava bem diferente, estava pôr do sol. E olha as modificações que eu tive que fazer. Eu tive que alaranjar bastante ele, aumentei o contraste, diminuí a iluminação dele, o valor, usei o node valor também aí. Então, por isso que é tão importante a gente entender. A gente vai, por exemplo, tá uma cena no ambiente 3D, hoje usam muito, né? Usam-se muito imagens para dar iluminação, né? Justamente para que os elementos na cena tenham a iluminação do ambiente. Geralmente são imagens azuladas e tal, imagens mesmo. Mas muitas vezes você vai ter que usar as lâmpadas os lamps do Blender. Então é importante você entender, quando você vai pôr um sol, que ele vai projetar uma sombra muito maior, né? Porque o sol ele projeta um ponto muito pequeno de luz e muito forte. Então as sombras elas são muito extensas quando a iluminação do sol. Então quando você vai inserir um objeto 3D numa cena, num fundo, background, que está iluminado pelo sol, numa cena externa, você vai ter essa noção de que a iluminação sobre o objeto ela tem que estar exatamente na posição correta, que dependendo da posição que você colocar esse sol, ele vai ter uma coloração específica, né? Se você colocar um sol, uma lâmpada do tipo sol no ambiente 3D, que ela está na posição de meio-dia, você tem que entender que ali você vai ter um leve tom de azul, né? Se for um ambiente nublado, vai ter uma outra coloração, né? Se ela estiver pela manhã, você quer que ela esteja pela manhã com uma certa inclinação, ela vai ter uma outra iluminação puxada para o amarelo. Se for um pôr do sol, vai estar puxado para o laranja, bem laranja. Então é importante você ter essa noção para isso, para criar iluminação no ambiente 3D e até para fazer a própria composição. Por isso que eu achei importante destacar o balanço de branco, que é um conhecimento de fotografia e que o profissional que trabalha com computação gráfica, ele precisa conhecer, né? As cores também, os símbolos, e eu vou falar agora de enquadramento, que também é fotografia
E a gente precisa saber porque a gente usa a câmera no ambiente 3D, né? Inclusive, você tem a opção de escolher vários tipos de câmeras diferentes no próprio Blender, tá? Se você olhar lá, tem a opção da câmera, você pode escolher várias câmeras que existem, né, na vida real, que você pode usar ali. Falamos sobre cores, falamos sobre iluminação e agora vamos falar sobre enquadramento. Vamos começar com uma regra muito conhecida pelos fotógrafos. É a regra dos terços. É muito usado desde muito tempo por muitos artistas e arquitetos, até da antiguidade até. Inclusive o Leonardo da Vinci criou a sua Mona Lisa inspirado nessa regra dos terços aí. Baseado nessa regra dos terços. Essa regra dos terços ela é inspirada na famosa fórmula matemática conhecida como proporção áurea, que é encontrada na natureza. Os caracóis são formados por essa fórmula, né? Eles são criados por essa fórmula. Tem uma finalidade, a regra dos terços, que é ajudar na organização dos elementos inseridos numa cena. Os pontos de interseção são chamados pontos de interesse. São esses os pontos de maior impacto visual. Deve-se evitar os horizontes no centro da cena, pois isso divide a imagem em dois, tirando assim a sua harmonia. Então você tem o horizonte, você pode colocar na linha de baixo ou na linha de cima. Fazendo isso, sabendo dividir, usando essas linhas, você vai ter um aproveitamento melhor na imagem. Então você, por exemplo, ainda usando a regra dos terços, se você tem uma pessoa fazendo um movimento numa direção, você vai inserir essa pessoa no primeiro quadrado, se ela estiver na direção da esquerda para a direita. No terceiro quadrado, se ela estiver na direção da direita para a esquerda, para que não dê a impressão de que a pessoa vai bater de encontro à linha final, né, o final da imagem. Então, automaticamente a pessoa tem a tendência de criar essa expectativa de que a pessoa vai bater de encontro final da imagem. Então é importante ter essa noção, para não criar você na hora de compor uma imagem, não compõe a imagem vazia, sem sentido ou confusa. As imagens elas dão um significado, elas têm um significado, e as pessoas, o olho, quando bate na imagem, ele tende a interpretar imediatamente a cena de uma forma específica, né? Também é importante evitar colocar objetos no centro da imagem, no centro do quadrado central, a não ser que você queira trabalhar com a perspectiva, que é o que eu vou falar agora. Linhas e perspectiva. As linhas dentro de uma cena servem para direcionar a atenção do observador para o assunto principal da cena. Perspectiva é a noção de profundidade causada pela distorção da lente da câmera. Quanto menor a lente milímetros, maior será a distorção e perspectiva. Quanto maior a lente, menor a distorção e noção de perspectiva. Então você tem uma lente de 10 milímetros, por exemplo, você vai causar uma perspectiva, uma distorção da lente muito maior. Se você tem uma lente de 30 milímetros e 60 milímetros, essa distorção vai ser menor. Mas por que se usa então uma lente de 10 milímetros se há essa distorção, né? Primeiro, para causar de forma proposital um efeito
até mesmo de perspectiva. E depois, segundo, também para poder tirar fotos de perto. Às vezes você está num ambiente com pouco espaço e o fotógrafo usa uma lente de 10 milímetros, ele consegue capturar a imagem da pessoa dos pés à cabeça, usando pouco espaço. É para isso que serve a lente de 10 milímetros. Você vai usar uma lente maior, você de 60 milímetros num espaço pequeno, você não vai conseguir fazer isso, tirar a foto da imagem da pessoa, vamos supor, a 3 metros de você não vai conseguir tirar a imagem dos pés à cabeça. A pessoa só vai conseguir no máximo até a cintura. Então, a lente serve para isso. Saber escolher a lente que você vai usar para obter o resultado que você quer é muito importante. Então, no próprio Blender você tem a opção de 10 milímetros, de 35, de 60. Você pode escolher o tamanho de lente que você quiser. Então é importante você saber que usando uma lente menor, você vai criar uma perspectiva maior, uma distorção maior e vai alterar toda a imagem, simplesmente mudando a lente. Então, ainda falando sobre essas linhas e essa perspectiva, nós temos aí o pontos de fuga, conhecido como ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Ponto de fuga são os pontos onde as linhas se cruzam, dando a ideia para o observador de onde um elemento dentro da cena ele vai terminar. Então você quer direcionar os olhos do observador para um determinado elemento dentro da cena. Então você vai usar essas linhas, às vezes a perspectiva, quando você quer dar uma ideia de que o objeto é muito maior do que ele realmente é. Você vai usar uma lente menor, ou você vai trabalhar com as linhas, com a geometria. Eu fiz uma imagem, essa imagem aí, ela tem essa perspectiva. Usei uma lente menor de 10 milímetros no Blender para dar uma distorção maior, fazendo com que essas linhas do piso e dos próprios tijolos dessem essa ideia de perspectiva. Então, olha como que essa imagem é o exemplo de que muitas vezes as regras que são criadas da fotografia, nas artes, elas podem e às vezes até devem ser negligenciadas, né? Elas devem ser ignoradas. Eu falei que não se poderia colocar um elemento no centro da regra dos terços, no quadrado central. Eu fiz isso. Só que eu fiz isso usando as linhas da perspectiva. Então, quando você vai criar uma imagem nessa forma, você pode inserir o objeto em onde você quiser. As regras, elas não te limitam, não podem limitar a sua criatividade. Você deve as usar para um melhor aproveitamento e você deve também conhecê-las. Então, eu falei sobre iluminação, as cores, falei sobre enquadramento e agora eu vou falar sobre a composição feita com sequências de elementos geométricos. Essa técnica ela é muito simples. Você vai usar elementos geométricos para compor uma cena. E existem muitos papéis de parede que são criados com essa técnica. E geralmente ela dá uma ideia minimalista. Simplesmente um ambiente muito simples, um background, e que tem ali um elemento geométrico. Muitas vezes esses elementos eles formam uma linha, ou uma cena, uma espiral, ou uma parede. Ele é composto às vezes em sequências, né? Muitas vezes é usado aquilo que eu falei, é usado um elemento que ele é destacado com uma cor, o que mostra que se você usar uma simples cor num objeto pequeno, ele pode realçar muito mais do que um objeto grande numa cena que se confunde com o fundo.
próximo, análogo ao fundo, ele acaba não aparecendo tanto do que um objeto pequeno que tem uma cor forte. Então é preciso saber trabalhar as cores para você não desviar a atenção. Se você está colocando uma imagem, compondo uma imagem, você coloca lá uma coisinha vermelha e ela já tira todo o foco da onde que você queria colocar. Então é preciso saber trabalhar as cores, a geometria, as linhas de perspectiva, para você não direcionar a atenção do observador para onde você não quer que ele seja direcionado. Então, falando sobre as figuras geométricas, você vê essas, geralmente ela passa uma ideia minimalista e são muito populares. É uma coisa simples, o cara vai, tem a ideia, vou botar um monte de círculo aqui, um monte de esferas, um monte de cubos, vou aplicar um material interessante e faz muito sucesso. Então é importante também saber que muitas vezes você compor uma paisagem complexa não quer dizer necessariamente que você vai obter um êxito. Quanto mais complexo, melhor. Às vezes, tanto em fotografia como em arte gráfica, uma coisa simples faz um tremendo sucesso e é bem bacana, e é bem criativo e é bem original. Você vê o Minions, aquele personagem amarelinho que é bem simples, não é um personagem muito complexo e que fez um grande sucesso, uma sacada genial, né? Agora eu vou falar sobre deixar a cena mais realista. Eu não sou especialista em fotorrealismo, não, mas eu tenho usado algumas técnicas e tenho as estudado e tenho visto que tem feito bastante diferença no meu trabalho. E eu queria passar isso, dividir isso com vocês. E não quer dizer que sem essas coisas você vai ter uma imagem ruim, você vai ter um resultado ruim. Não, existe muito trabalho por aí, né? Tem do Blender Guru, muito trabalho que o artista, o Andrew Price, ele cria imagens sem necessariamente usar muita composição. Ele foca muitas vezes na parte da modelagem, na parte de aplicação de material, de textura, 3D mesmo, da computação. Mas a composição também ele faz muita coisa que usa a composição. Eu vou passar alguns exemplos de que ele também usa muita composição, né? Então acaba ajudando bastante a dar realismo. Então como que a gente faz para dar um realismo? Bom, uma técnica muito boa é usar os efeitos que uma câmera real, da vida real, a câmera ela tem. Então ela tem muitos efeitos, a câmera real, ela tem muitos efeitos que no ambiente 3D, quando a gente renderiza, esses efeitos ele não vai aparecer na renderização. Então é preciso que você coloque esses efeitos da câmera que teria no mundo real, através da composição, através dos nodes, através do composition, né? Então, alguns efeitos desses são o lens flare, aquela distorção que há quando há focos de luz, né? Quando há refletores que a gente vê em filmes, por exemplo, no Star Trek, esse novo, foi muito usado essa distorção, e que dá um realismo muito bom. Quando o sol aparece, inclusive em cenas de dia, que há essa distorção, essa repetição dessa imagem, esse efeito é causado pela distorção que há na lente. A lente causa essa distorção. Então existe também outro tipo de distorção, que é da imagem toda, aquela distorção de lente, que também é responsável por criar a perspectiva. Essa distorção da lente a gente pode usar no Composition, através do Node que cria isso, Node que cria essa distorção. A gente usa ela muito pequena, mas que dá uma diferença, dá um realismo mais próximo do que seria uma câmera real.
existe a distorção cromática, que ela é usada de diversas maneiras diferentes, que causa um efeito muito interessante e que dá também um realismo na cena. O foco e o desfoco, você sabendo usar, você pode criar efeitos muito interessantes e também dar um realismo. Você tem imagens aí da bola de sinuca, tem muitas imagens assim feitas em computação gráfica, inclusive no Blender, que dá esse desfoco na bola, que dá uma realçada, um realismo. Você tem aí essa imagem do pendrive desfocado, que também dá um realismo. Se tirar esse desfoque, você vai perceber mais que você não vai achar tão realista a cena. Esse foco e desfoque também é uma característica da câmera. Então, além disso, tem o Motion Blur, né, que é um node no Composition, que você também encontra no ambiente 3D. Você tem duas formas de trabalhar com Motion Blur no Blender. Uma forma que eu achei bem interessante é usar o Motion Blur no Composition. Você vai no ambiente 3D, na parte lá do Layer, você marca a caixa do vetor, e quando você parte para o Composition, Render Layer, vai estar com essa opção para você inserir o Motion Blur ali. Então, ela dá uma realismo para as cenas em que há movimentos. Há um movimento na cena, e numa câmera real, esse movimento ele causa essa distorção. Então, os fotógrafos usam muito Motion Blur em algumas cenas. Eles fazem isso propositalmente para criar um efeito bem interessante, tá? Um outro efeito que dá um realismo, dependendo do que você for editar, é a vinheta, né? É aquela parte escura. Às vezes ela é tão pequena que você quase não percebe. É só mesmo quem trabalha que vai perceber essa vinheta ali. Mas isso também dá uma característica de realismo, né? Então, uma coisa que tem me ajudado muito é isso. Aí tá um exemplo de uma imagem que eu fiz. Eu peguei o meu filho, coloquei um sabre de luz, e você pode ver a imagem dele sem esses efeitos de câmera, e a imagem com os efeitos de câmera. Então você vê que há uma melhora do realismo, você sabendo trabalhar a luz e alguns efeitos blur, de embaçamento, você consegue obter aí um resultado bem interessante. Então, eu queria dividir isso com vocês. Não quer dizer que sem esses efeitos de câmera, você não vai ter uma imagem realista. Entretanto, uma grande parte dos trabalhos bem-sucedidos, você precisa fazer essa edição. E num trabalho profissional, essa parte de composição, ela tem sido muito usada, e praticamente em todos os trabalhos a gente pode ver esse efeito aí de distorção, que são criados em grande parte no computador, através dos efeitos da computação gráfica. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vou pedir mais uma vez para que deem aí o seu like, deixem as suas sugestões, deixem as suas críticas. Eu não sou um especialista, estou aprendendo com vocês, mas eu gostaria de aqui dividir com vocês o que tem mudado muito a minha forma de perceber e de criar no Blender. Um prazer imenso ajudar como fui ajudado até agora. Vou deixar aí na descrição os links da onde eu tirei algumas informações aí desse tutorial. Um é do japonês falando sobre isso, e um outro é também falando sobre o enquadramento. Geralmente é muito difícil achar tutoriais de fotografia que não falem só de câmera. Chato. Você pega a câmera, sim, a câmera é a melhor câmera para isso, a melhor câmera para aquilo.
mas geralmente não se fala sobre a fotografia em si. Então achei esses 2 tutoriais bem interessantes. Vou deixar, como deixarei também futuramente, links de outros tutoriais de outros canais falando sobre Blender, e a minha intenção é ajudar. Curtem, compartilhem, deixem críticas. Um abraço e tchau, até a próxima.